A gente continua na introdução geral à saúde suplementar, conhecendo o terreno. O que são OPMS? Se eu te perguntar, você consegue responder sem olhar? Perdeu a chance. OPME é sigla para órteses, próteses e materiais especiais. Acredite no que eu vou te falar. Não é fácil você classificar assim, de cabeça, a diferença entre uma órtese e uma prótese. Mas isso não tem tanta relevância, porque se ela se encaixar em determinados requisitos, é de cobertura obrigatória. Se não se encaixar, não é de cobertura obrigatória. A definição dada pela Resolução Normativa 465 da ANS para órtese está lá no artigo 4º, inciso 6º, que diz: órtese, material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido. Ele auxilia. Já o conceito de órtese pela CPI, ele é um pouco diferente, mas eu preciso contextualizar primeiro o que foi a CPI, né? No ano de 2015, o Fantástico ele fez uma reportagem investigativa que demonstrou que havia fraude em planos de saúde, onde profissionais recebiam valores, incentivos financeiros para indicar determinada prótese ou material especial, órtese, prótese, materiais especiais. Então, diante dessa denúncia, criou-se a CPI das próteses, e essa CPI das próteses, ela fez nascer um relatório muito bom, que trouxe conceitos atuais para OPMS e que eu trouxe aqui para a gente analisar cada um deles e ver como é que é a análise feita por um órgão investigativo e uma análise feita por outros órgãos, especialmente a Agência Nacional de Saúde. Então, o conceito lá é parecido, eles também pegaram, né? Então, ele diz: dispositivo permanente ou transitório utilizado para auxiliar as funções do órgão, evitando deformidade ou suas progressões ou compensando insuficiências funcionais. Do grego órtosis, a ação de endireitar, de tornar reto ou retificar. Classificam-se as órteses como internas ou implantadas, materiais de sutura, síntese, materiais de osteossíntese, instrumental para estabilização, fusão de vértebras, marca-passo implantado, bomba infusão implantada e etc. Externos, não implantáveis. Bengalas, muletas, esses são mais fáceis, são as órteses, né? Muletas, coletes, colares cervicais, aparelhos gessados, tutores, andadores, aparelhos auditivos, a gente vai analisar esses aparelhos auditivos aqui. Óculos, óculos são órteses, né? E aí, o operador é obrigado a autorizar a órtese, o óculos, porque ela é uma órtese? A gente vai analisar. Implantada total ou parcialmente, por ato cirúrgico ou percutâneo, fixadores externos, estentes, drenos, etc. Esse é o conceito dado pela CPI. Já prótese, voltando lá na RN 465, é conceituado da seguinte forma: material permanente ou transitório que, se aquele auxiliava, esse aqui substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Um auxiliava e o outro substituía. Pela definição da CPI, entende-se que prótese é o dispositivo permanente ou transitório que substitui total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Do grego tarará, mesma introdução, né? Pode-se classificar interna prótese articulares, coração, válvula e tal, externa não implantada prótese para membros, implantada total e tal. Ela dá as características lá. Qual é o ponto? Como eu te falei, OPME é uma sigla. Órtese, prótese, estavam bem definidas lá pela Agência Nacional de Saúde. Mas e materiais especiais? Não se tem uma definição sobre o que é material especial. A CPI veio e analisou da seguinte forma: além das órteses e próteses, há numerosos implementos utilizados em procedimentos cirúrgicos conexos ou não à implantação de próteses e diagnósticos que são chamados em conjunto de materiais especiais e recebem tratamento semelhante, gerando a sigla OPME. Então, repara, a CPI já não trouxe os conceitos lá da ANS, porque não tinha um conceito lá de materiais especiais. Eu tenho uma solução para isso, simples. Se você classificar um material e ele não for como órtese ou prótese, ele é um material especial. Exemplo: brocas cirúrgicas.
Para você fazer uma osteotomia, osteo é de osso, tomia é corte. Osteotomia, cortar o osso. É necessário broca e serra. Broca ou serra auxilia algum membro? Não, não auxilia. Então ele não é órtese. Broca, serra substitui determinado membro ou órgão? Não substitui. Então você não consegue classificar broca e serra como órtese ou prótese. Mas ele é essencial à realização da cirurgia, porque sem ele não há corte. Então, se ele é essencial ao ato cirúrgico e ele não pode ser classificado como órtese e prótese, ele é um material especial. Segue essa regra que você vai se dar bem. Beleza? Só que essa confusão de conceitos, ela é tão relevante que ela chegou até o STJ. Olha, a gente sabe, o cara chegou a ministro do STJ, o cara é, né, um amplo conhecimento jurídico, mas ele é um ser humano e ele também pode errar. Olha o que foi julgado no STJ, no ARESP que eu cito aqui. ARESP é agravo em recurso especial, tá? Tem um número aqui, se quiser checar, tá lá. Diz o seguinte: para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, aqui tem um erro. Porque ele primeiro classifica só prótese ou órtese, que está ligada ao ato cirúrgico e que, portanto, está coberto pelo plano de saúde. Ou seja, nada além disso estaria coberto pelo plano de saúde. Já temos um alerta aqui. Continuando. Deve-se indagar se ela possui as seguintes características inerentes aos dispositivos médicos implantáveis. Opa! Dispositivos médicos implantáveis, DMIs. A gente vai analisar isso. Então, quer dizer que só a DMI é que tem cobertura por plano de saúde? A gente vai analisar. Ele diz os requisitos. 1. Ser introduzido total ou parcialmente no corpo humano. Broca e serra é introduzido? Temporariamente pode ser, né? Introduzido, inserido, mas não significa implantado. Ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e permanecer no local onde foi introduzido após o procedimento cirúrgico. Isso é um erro. Porque broca, serra, parafuso de bloqueio, pontas, bisturi elétrico não fica implantado e são ligados ao ato cirúrgico. É necessário, sem eles não tem a realização da cirurgia, entende? Então o conceito dado pelo STJ, ele é inadequado, a gente vai ver mais a fundo, especialmente questões de DMI, ok? Aqui eu preciso relembrar, a gente está falando sobre introdução de órtese e prótese. Então segura aí a agonia, segura a angústia aí, que a gente vai aprofundar muito sobre OPMS ainda. A previsão legal de cobertura para órtese e prótese está lá no artigo 12 da Lei 9.656, que diz que tem cobertura obrigatória, tarará, qualquer taxa, incluindo materiais utilizados. O artigo 10 da Lei 9.656 traz as exceções, e nelas estão inseridas as OPMS. Repare, ó. Artigo 10. Estão cobertos, tarará, exceto tratamento cirúrgico experimental. Aí tem toda a discussão lá para ver o que é experimental. 2. Procedimentos clínicos cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim. Ou seja, não tem cobertura, órteses e próteses materiais especiais que sejam indicados para procedimentos com finalidade estética. Exemplo, mama para meramente questão estética. A moça quer se embelezar e quer ser submetida a um procedimento de implante de prótese de mama. A mama, obviamente, não vai ter cobertura porque o procedimento é com finalidade estética. 5. Fornecimento de medicamento importado não nacionalizado. Aqui é a órtese e prótese que não está registrado na Anvisa. Tá? Não nacionalizado significa não registrado na Anvisa. Não significa importado, viu? Não vá, o gestor da operadora. Eu sei que você está aqui. Vou olhar no fundo do seu olho aqui agora. Não venha com essa conversa de importado. Ah, eu não sou obrigado a autorizar porque esse material solicitado ele é importado, ou seja, ele não é nacionalizado. Não é a mesma coisa, tá? Você sabe disso. Você faz isso porque é o seu trabalho. Mas não nacionalizado significa que tenha registro na Anvisa, ok? E 7. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Isso aqui é extremamente relevante quando a gente está falando de junta médica e odontológica. Eu te explico por quê. Quando um desempatador nega uma órtese e prótese, geralmente ele fala que é porque é excesso. Ah, o cirurgião solicitou 4 membranas, mas 2 são suficientes. Repare, nas exceções, não está falando aqui,
não tem cobertura aquelas próteses que são em excesso. Ela não está falando isso. Ela diz que não tem cobertura aquele material não ligado ao ato cirúrgico. E quando se fala em excesso, a gente está falando em material não ligado ao ato cirúrgico. Porque se utilizou um, utilizou outro, aquilo ali está ligado ao ato cirúrgico, é natural. Se utilizou mais um e não era necessário, ele não deve estar ligado ao ato cirúrgico, entendeu? Apesar dele estar genericamente, né? Se você for utilizar, colocar 20, 30 lá na cirurgia, teoricamente ele estaria ligado ao ato cirúrgico, mas o excesso, ele configura, olha, não é necessário. Se não é necessário, não está ligado ao ato cirúrgico. Tem outros conceitos também, mas basicamente é essa exceção que entra o excesso, tá? Limitações morais, obviamente, né? Você está falando de uma superindicação. Isso é altamente inadequado, não indicado e fere a nossa palavra principal, que qual é? Justa. Isso mesmo. Lá na RN 465, fala sobre a obrigatoriedade lá das próteses e fala sobre as exclusões. Diz, ele repete, né? Para fins estéticos, tarará, ou seja, mas ele explica, ó, aqueles que não visam restauração parcial ou função à parte do ordenado, seja por enfermidade, traumatismo e tal. Ó, repara que aqui ele não está colocando a serra e broca, né? Materiais especiais, fala de novo em prótese. Fornecimento de materiais e produtos para a saúde importados não nacionalizados. Ele repete aquilo que a lei trouxe lá. E fornecimento de próteses, acessórios não ligados ao ato cirúrgico. A RN 465, ela repetiu aquilo que está previsto lá na 9656, dando uma explicação geral aqui para aqueles que são destinados à finalidade estética. Eu tenho um caso, contar rapidinho para você, interessante. O rapaz sofreu um acidente gravíssimo, perdeu parte do globo ocular, da órbita ocular e tal, e foi submetido à cirurgia. Ele ficou com sequelas. Pediu autorização da cirurgia, o auditor negou. Qual foi a justificativa que ele negou? Era estético. Olha que doideira. Ele tinha problema de função, uma leve diplopia e tal, mas era muito estético. Só que esse estético não é o mesmo da mama. É diferente, porque ele é oriundo de uma sequela de trauma. Então, quando a lei fala aqui, prevê que não vai ter cobertura para órteses e próteses destinada a procedimentos com finalidade estética, a gente está falando daquele para o embelezamento natural. Eu não gostei do meu nariz, eu quero fazer a cirurgia para o embelezamento. Não fala sobre sequela. Não é sobre isso. E aqui foi importantíssimo a RN 465 esclarecer isso, porque diz, ou seja, aqueles que não visam a restauração parcial ou total, e no caso lá do rapazinho, ele visava a restauração parcial, parte do corpo lesionado por traumatismo. Entenderam? Então, aqui, essa explicação é muito boa quando, se o desempatador, se o auditor entender que é por finalidade estética, mas houver a necessidade de diferenciar para cirurgia reparadora por trauma ou enfermidade. Beleza? Próxima aula, como eu prometi, a gente vai falar sobre DMI, dispositivo médico implantado, e perguntar, é o mesmo que OPME? Fica comigo, até a próxima aula, um abraço.